Boa noite, irmãos, graça e paz, que tempo maravilhoso, amém? Como a Jéssica falou aqui no começo, talvez o cansaço físico seja uma realidade para você, mas quando você decide tirar um tempo para adorar ao Senhor e para se expor ao conhecimento da palavra, certamente o seu físico também ele é restaurado, amém? Então somos fortalecidos por dentro e isso reflete por fora. Amém? Alguns trabalharam hoje, é o meu caso, trabalhei hoje uma boa parte do dia e creio que o Senhor quer acrescentar algo à minha vida e na sua vida nessa noite e sairemos daqui melhores do que entramos. Amém? Então pode se sentar por um instante. Obrigado, Jéssica, obrigado, Gesiel, que bênção, que tempo poderoso. E foi bom a Jéssica mencionar sobre o cansaço físico, porque verdadeiramente, irmãos, um culto de ensino, às vezes pode ser um prato cheio para alguns cochilos, mas fica ligado, fica atento, fica firme, amém? Fica animado, porque quando nós estamos nos expondo à palavra, irmãos, certamente o Senhor vai restaurando todas as coisas, amém? E eu penso que Jesus, ele dava muito valor ao ensino da palavra, a começar pela fala dele para Maria e Marta, lá em Lucas, no capítulo 10. Eu queria abrir com você lá, esse texto nem estava no script, mas durante esse momento de louvor me veio ao coração, né, para mostrar para nós mesmos como Jesus valorizava o ensino. Lucas, no capítulo 10, verso 38, é um texto maravilhoso que nos ensina muito, irmãos. Sabemos que temos muitos afazeres, mas precisamos ter discernimento para saber o que é prioridade e o que é urgência. Amém? Então, Lucas, no capítulo 10, verso 38. Aleluia, o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então, ainda que tenhamos muitos afazeres, irmãos, nós podemos escolher sempre a boa parte, a melhor parte, e ouvir os ensinamentos da palavra, irmãos, essa é a melhor parte, isso é o que vai permanecer. Porque sabe de uma coisa? Trabalho vai passar, as suas obrigações, os seus desafios vão passar, mas essa boa parte de sentar para ouvir os ensinamentos bíblicos, eles vão permanecer e não será tirado de nós. Amém? Então eu queria começar ali por Gálatas no capítulo 3. Tem algo queimando no meu coração, irmãos, porque por falta de conhecimento, o povo de Deus perece, né? Então Gálatas no capítulo 3, verso 13, é muito interessante, que fala sobre um resgate, né? O resgate que o Senhor Jesus realizou em meu e em seu favor. Eu vou começar por lá e creio que o Senhor vai me conduzindo aqui, me guiando e me inspirando em cada passagem que nós vamos compartilhar. Mas Gálatas no capítulo 3, no verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse tempo precioso, te damos graças pela tua palavra, te damos graças pela tua presença em nós e em nosso meio, Pai. E essa presença em nós, ela ilumina o nosso entendimento, ela nos ensina a respeito de todas as coisas, e nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto, com o coração rendido, com o coração contrito, Pai, desejosos de receber
as instruções e os ensinamentos que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado, Pai, por me confiar um chamado, uma vocação para alcançar o Teu povo, Pai. Eu faço isso com temor e tremor, sabendo, Pai, que pesa sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade, mas confiamos na Tua unção, confiamos na Tua graça. Obrigado, Pai, porque nós sairemos daqui melhores do que chegamos. Sairemos daqui com acréscimos da parte do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua graça já está fluindo aqui. Em nome de Jesus, a unção do ensino vai fluir, Pai, porque nós estamos desejosos de aprender. Muito obrigado por cada coração disposto, disponível, cada coração ligado, atento, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus um ambiente propício para a unção do Teu Espírito fluir, em nome de Jesus. Todo pensamento cativo à obediência de Cristo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Cristo, Ele nos resgatou da maldição. Eu queria indicar um livro, para que, se você já conhece, já leu, você possa reler, você possa voltar a ele e mergulhar novamente, porque é um livreto bem fininho, bem prático. É o livro Redimidos, do irmão Kenneth Hagin. É um livro maravilhoso, irmãos. É um livro que trata de realidades, que Jesus conquistou para nós, mas que, infelizmente, por causa da religiosidade nas igrejas, as pessoas negam essas verdades, mas nós cremos na palavra, amém? E as pessoas até falam assim, mas a doutrina do verbo da vida é a doutrina do Kenneth Hagin, a doutrina do verbo da vida é a doutrina da igreja. Nós concordamos com os escritos do Kenneth Hagin, porque os escritos dele, irmãos, são todos embasados na palavra. Eu não li ainda um livro dele que tenha alguma afirmação dele baseada em um conceito próprio. Todas as afirmações dele que eu já pude ler e reler, elas são fundamentadas em versículos bíblicos. Amém? Então, nós acatamos esses ensinamentos porque eles são bíblicos. Amém? Então, um dos ensinamentos que ele traz nesse livro é que Cristo nos resgatou da maldição da lei e fala da maldição da miséria, da enfermidade e da morte. E está no meu coração trazer algumas instruções hoje acerca dos dois primeiros aspectos, que é a miséria e a enfermidade. Irmãos, isso é muito sério. Há pessoas no meio da igreja negando que o cristão em Deus, ele pode ser próspero. Estão negando porque, infelizmente, há exageros por aí, irmãos. Infelizmente, há pessoas de má índole, agindo com má fé, usando a boa fé do povo para tirar proveito, mas sabe que os exageros que estão por aí, eles não anulam a verdade da palavra? Amém? Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, a verdade por si só, ela nos blinda de todo engano, irmãos. Então, prosperidade é bíblico. Ah, vocês creem na teologia da prosperidade? Claro que sim, irmãos. E eu vou te fazer uma pergunta assim, bem básica, como no primário lá. Se existe a teologia da prosperidade, certamente existe uma outra teologia que é contrária à prosperidade. Se existe a da prosperidade, existe a da miséria. Em sã consciência, qual dessas teologias você escolhe para você? Amém, irmãos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. As mesmas pessoas que criticam a teologia da prosperidade, entre aspas, negando-a, eu queria que você observasse, às vezes, o carro que elas andam, a casa que elas moram, as roupas que elas usam, porque é muita hipocrisia. Não estou aqui criticando o ministério A, ou B ou C, não. Eu estou falando de atitudes religiosas que estão deturpando a verdade da palavra de Deus. Então, os mesmos que criticam a teologia da prosperidade, eles querem os melhores carros, as melhores casas. Talvez seja, entre aspas, normal, ao ver deles, os membros da igreja não terem coisas tão boas, mas eles querem coisas boas, embora neguem a teologia da prosperidade. Então, irmãos, prosperidade é de Deus, amém? Prosperidade é de Deus. E prosperidade não é para o mundo desfrutar e os filhos de Deus ficarem assistindo, e babando, entre aspas, e se lamuriando. Não, irmãos, prosperidade Deus criou para os filhos, para o povo dele.
Você já parou para perceber que antes mesmo de colocar o homem no cenário do mundo, Deus ele preparou todo um ambiente suprido, plenamente suprido? Você já percebeu sobre isso? Já pensou sobre isso? Porque antes de criar o homem e colocar no jardim do Éden, Deus criou um cenário favorável, onde havia toda sorte de provisões, irmãos. Amém? Então o que acontece? Imagina Deus criando o homem e jogando ele em algum lugar ermo, que não tinha nada, e de repente Deus cai em si, opa, o homem precisa se alimentar, eu vou ter que criar algo para ele comer. Não, irmãos, Deus é muito estratégico. Amém? Então, antes de criar o homem, Deus pensou nas necessidades que esse homem teria. Então, ele já preparou todo um ambiente de suprimentos. Não haveria falta de nada para o homem. E nós sabemos que a tal da miséria, irmãos, é uma consequência da desobediência. A pobreza, a miséria é consequência da desobediência. Amém? A desobediência de Adão, meus irmãos, deixou um legado, deixou uma herança maldita para o ser humano. Mas a obediência de Jesus colocou tudo no seu devido lugar novamente. Amém? Então Jesus veio, irmãos, para resgatar, para restaurar todas as coisas. Jesus veio para resgatar aquilo que Adão tinha perdido, aquilo que Adão tinha jogado no lixo. Jesus veio para resgatar, e uma das coisas que ele veio resgatar foi exatamente uma vida de prosperidade para os filhos de Deus. Se você pensava diferente, que os cristãos eles têm humildade, é prova de humildade, viver de qualquer jeito, andar de qualquer... Não. Tem muita gente que não tem nada e não é humilde. Tem gente que tem tudo e é humilde. Humildade é uma questão de coração. Não é uma questão de ter ou não ter condições. Amém? Então, Deus, ele pensou no homem suprido de tudo. Mas, infelizmente, quando se fala de prosperidade, as pessoas canalizam essa informação só para a área de ter dinheiro, de ter carros de luxo. Não, irmãos. Prosperidade ela é muito mais abrangente do que isso, porque tem gente que tem muito dinheiro e é pobre. Tem gente que tem muito dinheiro e é miserável. Amém? Mas envolve também ter uma boa condição financeira. Por que você trabalha? É uma pergunta que nos ajuda a refletir. Por que você trabalha? É porque você não quer ter nada? É porque você não quer ter um conforto? Não, é porque você quer ter essas coisas. Então, essas coisas são de Deus para o ser humano. Amém? Abra, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9. E os religiosos, irmãos, eles pensam que as promessas de Deus são só para a eternidade. Que Deus não tem nada preparado para o homem, para essa vida aqui na terra. Ou seja, se esse raciocínio tivesse fundamento, eu creio que quem nascesse de novo já ia para a glória, porque não tinha nada mais para desfrutar aqui na terra. Pelo contrário, irmãos, quando nascemos de novo é que nós entramos no melhor de Deus. Amém? É que nós entramos no caminho para desfrutarmos do melhor de Deus. Deus é bom, irmãos, Ele quer quebrar alguns biscoitos nessa noite. E por mais que você já conheça tudo que vai ser falado aqui, mas ouvir nunca é demais. Ouvir a verdade nunca é demais. Amém? 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez. Amém? Ele era uma coisa e se fez outra coisa, se tornou outra coisa por amor de nós. Amém? Para que pela pobreza agora que veio sobre ele, nos colocasse numa condição de riqueza. Agora, riqueza aqui, irmãos, é muito mais do que ter dinheiro. É uma ampla suficiência, diga, é ampla suficiência. É falta de nada. Isso é riqueza. Você pode estar sem dinheiro em algum momento, mas ter tudo. Ao passo que outras pessoas podem estar com dinheiro e não ter nada.
Então não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Amém? É uma questão de ter uma aliança com Deus que é provedor, de ter uma aliança com Deus que nos amou primeiro, de ter uma aliança com Deus que pensou no nosso bem, de ter uma aliança com Deus que nos colocou numa condição de benefícios e privilégios, irmãos. Não é uma aliança para nos colocar fora do melhor dele, é uma aliança para nos incluir no melhor dele. O que dizer de Isaías capítulo 1, versículo 19? Se quiserdes e me ouvirdes, quando chegar no céu, comereis o melhor. Não é isso, não? É não, né? É o melhor de onde? Dessa terra, irmãos. É dessa terra. Ou seja, Deus tem para o homem filho dele o melhor nessa terra. É aqui. Tem muita coisa boa para nós aqui, irmãos, não é lá no céu, não. Tem gente que pensa que o Salmo 23 lá, que fala que preparas-nos uma mesa na presença dos nossos adversários, isso é uma promessa para o além, para depois que sairmos dessa terra. Mas espera aí, quem é que vai ter inimigo no céu? Se é na presença dos inimigos, é nesse tempo presente. Porque no céu não teremos inimigos, penso eu que não, né? Não faz sentido. Então, irmãos, o melhor dessa terra é para os filhos de Deus. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Miséria não combina com Deus, até porque no céu não tem falta de nada, irmãos. E Deus quer que nós desfrutemos na terra do mesmo ambiente que tem no céu. No céu não tem falta de nada. Eu vou tocar depois na questão da enfermidade, irmãos, que por causa de muito engano, de ensinamentos errados, de conhecimentos que têm sido adquiridos de forma errada, pessoas estão aceitando a enfermidade como uma ferramenta de Deus para ensinar algo, para provar que ama, mas a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. Enfermidade não vem de Deus, porque Deus não dá o que Ele não tem. Ninguém dá o que não tem. Deus não tem enfermidade, Deus não tem miséria para os filhos dele, amém? Então aqui diz que nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Mas a religião diz que Jesus foi pobrezinho. Pobrezinho, nasceu em Belém. Não fala isso a religião? Fala, irmãos. Mas Jesus nunca foi pobre. Ele nunca foi pobre, ele se tornou pobre. É diferente. Assim como ele nunca conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa condição. A pobreza era uma realidade, era uma herança de Adão para o homem. Mas Jesus agora se identifica com o homem e assume essa condição de pobreza para nos dar a condição que ele tinha. Sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que, pela pobreza que ele agora experimentou, nós nos tornássemos ricos. Rico é ser amplamente suprido, é não ter falta de nada, meus irmãos. Isso é ser rico. Com dinheiro ou sem dinheiro nós somos ricos. Mas ter dinheiro é bom ou é ruim? Não, deixa o espírito religioso para fora dessas portas aí. É bom ou é ruim ter dinheiro? Amém. Ainda bem que vocês concordam comigo, porque ninguém vai sair daqui falando, o pastor Aurélio estava falando um monte de heresia lá. Que heresia, irmãos? Isso é a verdade da palavra de Deus, amém? Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. E voltando lá para Isaías 1,19, diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se há um melhor nessa terra, irmãos, há também o poder que Deus nos deu de escolher. E nós precisamos querer e ouvi-lo, para que nós possamos acessar esse melhor. Isso mostra que o melhor dessa terra foi pensado por Deus para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Às vezes, até no contexto da igreja, irmãos, o espírito religioso, ele impera mesmo. O pastor Sérgio compartilhou aqui uma grande bênção nesse culto de quinta-feira, sobre o carpete dessa igreja. Né? Não é uma grande bênção, irmãos? Mas sabia que pode haver pessoas no nosso próprio meio que pensam assim, para que isso? Que exagero é esse? Para que ostentar? Não é ostentação, não é excelência mesmo. E às vezes tem gente, irmãos, no nosso próprio meio, ouvindo uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, uma palavra pura, que por causa de religiosidade
aprendida outrora, que certamente não foi no nosso meio, podem até criticar mesmo as ações da igreja, coloca um ar-condicionado para conforto, coloca um carpete maravilhoso. Só que essas mesmas pessoas que estão criticando, irmãos, a excelência da igreja, elas acham normal o ímpio, né, ter casas de shows com os melhores sons, com a melhor estrutura, com o melhor conforto, com camarote, com tudo. Não. O melhor dessa terra não é para o ímpio. Diga comigo, o melhor dessa terra é para mim, porque eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Então as pessoas criticam a igreja, que busca excelência, que busca proporcionar conforto, mas não critica as baladas aí, que, irmãos, às vezes você nunca entrou, eu nem conheço uma balada, mas a gente sabe que eles têm um certo nível de excelência, o som deles é de qualidade, o ambiente deles é climatizado. E por que a igreja, o povo de Deus, vai se contentar com qualquer coisa? Sabia que quem se contenta com qualquer coisa vai ter qualquer coisa? Agora eu vou te dar uma boa notícia, Deus não tem qualquer coisa para você, porque Ele é seu Pai. Irmãos, eu conheci um homem que ele ficou viúvo em 1981, aí você fala assim, mas em 1981, você com essa cara de 28 anos já era nascido? Eu já era nascido em 1981. Talvez a maioria de vocês não, mas eu já era nascido em 1981. Irmãos, esse homem que em 1981 ficou viúvo aos 45 anos, com 14 filhos para criar. Desses 14 filhos, talvez 5 ou 6 já tinham condições de ajudá-lo no trabalho braçal da roça para pôr sustento dentro de casa. E esse homem ele nunca teve condições de dar uma boa condição de conforto para os filhos. Mas sabe que ele nunca deixou faltar nada para aqueles filhos? Ele nunca teve energia elétrica para proporcionar para os filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele nunca deixou faltar o querosene para a lamparina. Isso é suprimento. Amém? Agora, esse homem não tinha aliança com o Senhor, ele não conhecia a Deus, infelizmente foi conhecer a Deus nos últimos dias de vida, e por isso ele foi para a glória, mas ele nunca deixou faltar nada para os filhos dele, irmãos, mesmo vivendo numa condição mega adversa, criando 14 filhos sozinho, vivendo à base de diária, baseadas em salário mínimo. Então ele não tinha a condição privilegiada, mas ele tinha uma intenção clara de não deixar faltar nada para os filhos dele. E ele nunca deixou faltar nada para os filhos dele. E eu vou falar o nome desse homem, o nome dele era Geraldo Nonato de Souza, mais conhecido como meu pai. Amém? Então ele morava numa casa de taipa herdada do pai dele, com alguns buracos, com o assoalho faltando algumas coisas, mas tudo dele, irmãos, era excelente, era o melhor para os filhos. O alimento, o que ele, nas condições dele, era o melhor. Esse é um pensamento de um pai, embora ele não tenha muita condição. Agora, deixa eu te falar, Deus tem toda a condição, e Ele é o seu pai. E Deus vai te dar qualquer coisa, irmãos? Não! Conheça Deus como seu pai. Vai te fazer bem. Deus não é um Deus religioso, um Deus distante, um Deus que está lá, né, carrancudo, batendo um cajado ali, né? Na hora que ele errar, eu pego ele na esquina. Tem gente que conhece um Deus assim, que está torcendo para os filhos tropeçarem para ele acabar de detonar. Não, irmãos. Deus não planejou o mal para você, Deus não planejou o mal para os filhos, Deus não planejou o mal para o ser humano, não, irmãos. É o melhor, prosperidade é o melhor de Deus. Miséria, irmãos, é coisa do diabo. Hã? Miséria é coisa do diabo, irmãos. Miséria não se parece com Deus. Escassez não se parece com Deus. E às vezes, irmãos, por algum tempo, por causa da condição, né, de vida, as pessoas podem passar por um momento de escassez, até mesmo por faltas. Mas quando essas pessoas se deparam com a palavra, eu vou falar com a palavra, não vou falar com a religião, não. Com a palavra, irmãos, essa realidade, ela muda. Porque a palavra muda quadros. A palavra muda realidades. Quando nós acolhemos a palavra com mansidão, ela muda quadros, irmãos, porque ela começa a nos moldar por dentro.
Irmãos, eu fui criado nessa condição. Eu relatei isso aqui brevemente para você, porque eu fui criado nessa condição, sem energia elétrica, até meus 18 anos de idade. E, assim, com o básico, mas dentro daquele básico era o melhor. Porque esse homem que eu falei, irmãos, ele não tinha condição de colocar uma cadeira confortável para os filhos, mas ele fazia uma boa cadeira de madeira, excelente dentro do que ele podia. Então isso, irmãos, se parece com Deus, porque o Pai natural, ele quer suprir os filhos em tudo. Imagina o nosso Pai celestial. Então não aceite esse conceito, essa utopia de que humildade é não ter nada. Não, humildade é você receber a palavra de Deus como verdade e se submeter a ela e viver a partir dela. Isso aí é a verdadeira humildade, é uma condição de coração. É você aceitar a palavra de Deus como verdade, se submeter a ela e fazer dela a sua âncora, viver a partir dela. A sua segurança sempre estará na palavra. Amém? Independente da sua condição natural de momento, mas a palavra muda tudo. Então a prosperidade que Deus planejou é para você sim, é para mim sim, mas eu vou ter carros de luxo? Não necessariamente, irmãos. Nem todo mundo vai precisar ter um carro de luxo. Agora, carro é uma boa ferramenta, viu? É uma grande bênção, até mesmo para a gente abençoar nossos irmãos. Carro é uma bênção, mas deixa eu te falar, às vezes você vai ter carro porque você precisa. Se você não precisa, está tudo bem. Se você não tem essa ambição, está tudo bem também. Eu e a Márcia, a gente ficou muito tempo sem carro, irmãos. O pastor Sérgio, um dia, ele comentou num dos cultos aqui, que ele e a Fabiana, por um bom tempo, sem carro, indo para os cultos da igreja em Campina Grande, sem carro, mas isso aí não diminui ninguém, irmãos. Agora, quando chegar o seu carro, que você talvez não está com ele ainda, mas está desejando, não deixe que esse carro se torne o seu Deus. Faça que esse carro seja apenas uma ferramenta para você abençoar o reino, abençoar o corpo. Deus prometeu riqueza para Abraão, irmãos, não é verdade? Mas para quê? Para que ele fizesse dessa riqueza uma bênção para os outros, para que ele fosse uma bênção para os outros. Sê tu uma bênção, eu te enriquecerei. Mas a riqueza de Deus, ela tem um propósito. A riqueza de Deus na sua vida, a abundância de Deus na sua vida, ela tem um propósito. E o propósito de Deus nunca será ostentar. Ostentação é coisa do mundo, amém? Agora, ser uma bênção é coisa de Deus. Então, a prosperidade que Deus tem para você, vem com ela também um propósito bem definido. É para ser uma bênção, é para abençoar o próximo. Quando o seu carro, que ainda não chegou, chegar, ou o seu carro melhor do que o que você tem hoje chegar, não deixe que esse carro seja o seu Deus. Continue sendo filho de Deus, obediente e abençoando as pessoas com esse carro abençoado que Ele vai te dar. Ou que Ele vai trocar, que Ele vai te dar uma condição de trocar. Amém? Porque prosperidade, irmãos, não é para tirar o nosso coração de Deus, não. A prosperidade do justo alegra o coração de Deus. E a prosperidade do justo faz com que o mundo veja que Deus é bom. Imagina os filhos de Deus andando, se arrastando por aí, né, comendo o pior dessa terra. Que conceito o povo vai ter de Deus? Quem é que vai querer um Deus que deixa os filhos na miséria, que deixa os filhos comendo o pior dessa terra, que deixa os filhos sem uma condição mínima de vida? Quem é que vai querer, irmãos? O mundo vai querer Deus, porque eles buscam o que nós temos, e o que nós temos é o melhor dessa terra. Amém? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, essa herança da miséria que veio com a queda do homem, está resolvida em Jesus. Porque Ele nos resgatou dessa miséria. Ele nos resgatou dessa condição miserável. Amém? Fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então a condição de miséria não diz respeito aos filhos de Deus. Não continue pensando que é normal o ímpio, né? O que não tem aliança com Deus, andar nos melhores carros, morar nas melhores casas, ter os melhores empregos, e os filhos de Deus, né, para demonstrar a tal da humildade, que não tem nada a ver com humildade, é só uma religiosidade, é só um espírito religioso,
Aí andam sem nada, anda com as piores roupas, Eu não estou falando, irmãos, que nós temos necessidade de pagar fortunas por roupas de grife, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que você, se você quiser e ouvir ao Senhor, você vai ter sempre o melhor, você vai comer sempre o melhor dessa terra. Amém? Porque Deus, essa questão de necessidades naturais do homem, de se vestir, de comer, de dormir, de morar, Deus sempre soube disso, irmãos. Isso nunca pegou Deus de surpresa, não. E por que às vezes a gente pensa, né? Rapaz, eu tenho que me contentar com qualquer coisa, porque eu sou cristão, e eu tenho que dar um bom testemunho, e eu tenho que demonstrar humildade. Que conversa é essa, irmãos? Isso é só um espírito religioso. É só um espírito religioso que tem enganado a igreja, tem deixado a igreja fora do melhor de Deus. Mas essa igreja está aqui em Maringá, esse ministério está no Brasil e no mundo, irmãos, é para falar a verdade. Amém? Quem quiser criticar, que critique. E tem muita gente que chega no nosso meio criticando, mas é convencido, não é pela eloquência dos pastores, não. São convencidos pela palavra e pelo Espírito. Porque se nós pregamos a palavra, irmãos, é o que nos compete. Convencer não é comigo, não é com o pastor, não é com os ministros da igreja, não. Convencer é um negócio do Espírito Santo. A gente prega a verdade, com zelo, né, com temor, com tremor. E o convencimento é com o Senhor, através do Espírito Santo. E se nós falarmos a verdade nessa área, irmãos, pessoas que pensavam diferente, elas vão mudar de ideia, porque a mente será renovada em nome de Jesus. Então, miséria não é para os filhos de Deus, porque Jesus Cristo já nos resgatou dessa condição, Ele nos redimiu dessa condição. Ele nos tirou dessa herança maldita. Amém? Então, miséria não te pertence. Miséria não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Pode meditar mesmo, pode meditar, pode considerar. E se perder o sono, quando chegar em casa hoje, porque a palavra vai estar queimando aí dentro, fique em paz que amanhã você vai estar renovado do mesmo jeito. Se você perdeu a noite de sono, porque a palavra está borbulhando aí, meu amigo, é bom demais. Perder essa noite de sono é bom demais. Perder noite de sono não presta por preocupação, por ansiedade, né, com aquela coisa, né, sobre o amanhã. Não, mas não dormir, porque a palavra está, meu amigo, está borbulhando, está aqui fervilhando no coração. É maravilhoso. No outro dia você levanta e vai fazer o que tem que fazer e está tudo certo. Mas é isso, irmãos, nós precisamos nos libertar do espírito de religiosidade. Ah, vocês são da teologia da prosperidade, glória a Deus e aleluia. Da miséria que eu não quero. Na verdade, nem existe, né? Mas se eles falam que tem da prosperidade, vai ter da miséria também. Quem quiser que fique com ela. Amém? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, não sei quanto a você, mas eu penso que você já me respondeu aí. Entre as duas, escolha a melhor, escolha a bênção. A bênção de Deus está na prosperidade dos seus justos. Amém, irmãos? E sobre a enfermidade, irmãos? Aí o negócio é sério. Por quê? Quando nós chegamos para morar em Cianorte, nós tivemos conhecimento de uma história bem séria. Tinha uma moça de uma igreja bem conhecida lá da cidade, e ela pegou Covid no início ali da pandemia. E o pessoal da igreja dela, com os familiares e tal, era uma menina bem conhecida, bem ativa na igreja e tal, e o pessoal da igreja começou a fazer vigílias na porta da Santa Casa, que ela estava internada ali, louvar o Senhor lá e tal, fazer cultos mesmo da porta da igreja. A questão é que essa menina faleceu dessa Covid. E aí, o que esse pessoal começou a pensar? Não, eu acho que a gente errou em ficar indo para lá para orar pela cura dela, porque a gente não sabia se era a vontade de Deus.
Isso explica um pouco porque que a menina morreu. O povo estava indo nem sabendo se era vontade de Deus curar aquela menina. Isso é muito sério, irmãos, porque a questão da enfermidade é uma das maiores ferramentas do diabo roubar. Porque se tem alguém enfermo na família, toda a família sofre. Os bens, eles são até desfeitos para se conquistar talvez só uma condição de uma sobrevida para aquela pessoa. Agora eu te pergunto, irmãos, quem é que vem para roubar, matar e destruir? Quem é? É Satanás. Jesus o descreveu nesse versículo de João, capítulo 10, verso 10, como ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então esse texto ele deixa bem claro, irmãos, que há duas fontes. Uma fonte proporcionando o mal e outra fonte proporcionando o bem. Uma fonte proporcionando doenças e outra fonte proporcionando vida e vida em abundância. A doença, irmãos, as enfermidades, as dores, são tudo mazelas da lei. E eu queria correr com você bem rapidinho lá para Deuteronômio, no capítulo 28. Ali, do versículo 1 ao 14, vai relatando sobre as bênçãos da obediência à lei. Do versículo 1 ao 14 de Deuteronômio 28, vai relatando sobre as bênçãos da obediência. Mas a partir do verso 15, vai relatar sobre as maldições da desobediência. E há um relato muito vasto ali sobre a questão da enfermidade, como uma maldição da lei. Mas nós lemos em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Cristo nos resgatou de quê mesmo? Da maldição de quê? Da maldição da lei. Então a enfermidade, as doenças, as dores são maldições da lei. E no verso 15 de Deuteronômio 28, Deuteronômio capítulo 28, verso 15, eu disse que do verso 1 ao 14 fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Do verso 15 em diante fala das consequências decorrentes da desobediência. E, irmãos, é tanta coisa, é tanto nome aí de enfermidades, de doenças, de todo tipo de mazela, mas decorrentes da desobediência. Veja aí. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Maldito serás e por aí vai. Mas eu vou pular lá para o verso 61, porque nesse meio tempo aí, do verso 15 ao 60, relata tantos nomes de enfermidades que são maldição da lei, e isso é a prova de que a doença e a enfermidade é uma maldição da lei. Amém? É uma maldição da lei, a qual Cristo já nos resgatou dela, da maldição da lei. Mas no verso 61, é meio que um parêntese aberto aí, né? O verso 61, que não deu para narrar todas as mazelas das enfermidades e das doenças. E aí diz assim: também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Diga misericórdia. É bom a gente explicar que o Senhor fará vir sobre ti aqui, irmãos. Às vezes as pessoas pegam esse versículo aí para dizer: está vendo aí que é Deus que coloca doença? Está vendo aí que é Deus que coloca enfermidade? Não, Ele não coloca não, irmãos. A verdade é que a desobediência traz juízo. E nesse caso aqui, desse texto, o juízo é exatamente essas mazelas contrárias à saúde, doenças, enfermidades e dores. Então o Senhor fará sobre ti aqui, como que o Senhor não poderá impedir que sobrevenha sobre você essas mazelas. É isso que quer dizer, não é que o Senhor está causando isso, não. Amém? Eu falei no começo que o Senhor não tem o mal, por isso Ele não pode dar o mal. Se você não tem uma BMW, por exemplo, você pode dar uma? Se você não tem, você não pode dar. Amém? Então, Deus não tem o mal, em Deus não há mal nenhum, por isso Ele não dá o mal a ninguém.
Coloca, por favor, Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. E eu só estou dando esse panorama aqui sobre essa parte que diz que o Senhor fará vir sobre ti, que não é Deus causando, colocando doença, irmãos. É porque é nisso aí que as pessoas se perdem. Está vendo aí, está falando que Deus vai fazer vir sobre o desobediente essas mazelas. Mas o fará vir sobre ti é que ele não poderá impedir que venha, por causa da desobediência. Quebrou um princípio da lei, vai ter que lidar com as consequências. Como diz o personagem lá do filme O Protetor, quem pede a chuva tem que lidar com a lama, né? Quem desobedecia a lei tinha que lidar com as consequências também. Amém? Tiago capítulo 1, verso 16, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável. Então, o apóstolo Tiago, ele começa no verso 16 dando uma advertência. Não vos enganeis. Isso quer dizer que há a possibilidade de nos enganarmos. Há essa possibilidade, irmãos. Então ele adverte: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É bom a gente perguntar algumas coisas que nos faz refletir. A doença, a enfermidade, é uma boa dádiva? É um dom perfeito? Isso quer dizer que não vem de Deus. Porque tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é ruim não vem de Deus. Porque Deus é uma fonte de todo bem. Deus é uma fonte de coisas boas. Então, Tiago disse, olha, há a possibilidade de alguns se enganarem. Mas não se engane. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Nada que não presta não vem do alto, porque lá no alto não tem nada ruim, não tem nada que não presta. Então, irmãos, a enfermidade, doenças, dores, são mazelas consequentes da lei. E Jesus, glória a Deus, por isso ele nos resgatou disso, irmãos. Ele nos tirou disso. E daquilo que Jesus nos resgatou, nós nos posicionamos na palavra e essas coisas já não podem mais ter efeito sobre a nossa vida. Aí você diz assim, mas o crente nunca adoece? Pode adoecer. Mas se adoecer, não quer dizer que tem que permanecer doente. Porque nós temos, irmãos, a palavra, nós temos um princípio, nós temos uma base, uma âncora que nos sustenta e que nos garante que Jesus ele não vai nos curar. Ele já nos curou. E o povo não recebe a cura porque eles ficam orando, Deus me cura, Deus me cura. Deus não vai te curar, irmãos. Ele já curou. Ele já providenciou a cura em Jesus Cristo. Aí eu falei sobre aquela questão lá de Cianorte, que o pessoal depois ficou com uma dúvida tremenda, mas eu acho que a gente errou, a gente tinha que ter consultado a Deus primeiro, se era vontade dele curar aquela menina. E eu acho que a gente errou, a gente fez tudo errado, a gente não sabia se Deus queria curar. E a gente foi para lá, a gente estava contrariando Deus, por isso que a menina morreu. Não, irmãos, a menina morreu porque eles estavam em incredulidade. Amém? Coloca, por favor, João, o capítulo 6, o verso 38. João capítulo 6, o verso 38, é muito interessante, irmãos, é uma fala do próprio Senhor Jesus, amém? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Fica com esse versículo aí. Atos 10, 38, por favor, Tis. Atos capítulo 10, verso 38. Jesus disse lá em João 6, 38, que ele veio fazer a vontade de quem o enviou, que foi Deus. Mas aqui em Atos 10, 38, é Pedro, cheio do Espírito, pregando. Ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Lembrando, João 6,38, Jesus veio fazer o que? A vontade de quem? A vontade de Deus. Pedro aqui diz que quando Jesus andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos, Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Então, quer dizer que fazer o bem e curar é vontade de Deus. Pela palavra, irmãos, nós não precisamos ter sombra de dúvidas. Curar é vontade de Deus. E aqui diz mais, a todos os oprimidos de quem? Quem é que oprime? Quem é que cura? Quem é que liberta? Amém? Então, irmãos, a doença oprime. É uma ferramenta do diabo para oprimir. E Deus está no negócio de curar e de libertar. Aí as pessoas vão para o hospital orar pelos enfermos, só que elas não sabem se Deus quer curar. Senhor, seja feita a tua vontade. Se é da tua vontade, cura, se não é, mata, misericórdia. Mas é mais ou menos isso, eles não falam essa segunda parte não, viu gente? Eles não falam a segunda parte não. Mas quando eles falam assim, se é da tua vontade, Senhor, cura fulano, está subentendido que se não for da vontade, é caixão e uma cova de 7 paus. Mas não, irmãos, a vontade de Deus sempre foi curar. Aí você pergunta, por que todos não são curados? Rapaz, eu não sei. Eu não sei porque todos não são curados. Alguns pode ser porque não estão crendo, outros pode ser porque quem está, né, transmitindo a oração também não está crendo. A verdade é que a vontade de Deus sempre é curar. Deus está no negócio de curar. Porque Pedro diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Diga todos. Deus quer curar a todos. Então, o único propósito, porque tem gente que pensa que Deus tem um propósito colocando doença nos outros. Eu vou falar, Deus só tem um propósito quando existe uma doença. O único propósito de Deus quando alguém está doente é curar. Não é outra coisa. E as pessoas falam, rapaz, mas Deus colocou fulano no leito de enfermidade, né, para provar que ele o ama, para que ele aprenda alguma coisa. Eu conheci, irmãos, um cidadão lá em Londrina, que ele estava com uma bactéria, que nem um exame identificava o que era aquilo, irmãos. Era uma coisa do diabo mesmo. Claramente uma ação maligna. E uma bactéria, o cara estava ficando cego, o cara estava perdendo os movimentos, o cara andava feito um bêbado, porque não tinha firmeza nas juntas. E através desse cidadão, a gente começou a visitar o hospital universitário lá de Londrina. Pegamos uma terça-feira, toda semana, terça-feira, a gente dedicava um tempo para ir lá no hospital, orar pelos enfermos, e fazíamos cultos na capela lá do hospital evangélico. Muita gente, irmãos, recebeu cura instantânea lá nos nossos cultos. Muita gente recebeu cura gradativa, muita gente confessou a Jesus lá naquela capela, naquele tempo. Mas esse cidadão, irmãos, ele estava internado lá no hospital e ele dizia que Deus colocou aquela bactéria nele para levá-lo até o hospital para pregar para o povo. Eu digo, esse Deus eu não quero não. Eu falei, eu posso muito bem ir para o hospital, pregar, libertar pessoas, mas eu não preciso estar doente para ir lá. Amém? Então esse rapaz, ele tinha uma convicção, irmãos, de que Deus jogou essa enfermidade nele para levá-lo até o hospital. Aí eu disse, rapaz, eu estou aqui pregando, a Márcia está aqui pregando, a gente nem está doente, Deus não precisou colocar esse tipo de coisa em nós para a gente pregar aqui no hospital. Então, irmãos, são enganos que se tornam verdades para essas pessoas. E diante disso, irmãos, muita gente está aceitando doenças e enfermidades de bom grado. Pensando assim, pode ser que Deus queira me ensinar alguma coisa, né, com essa circunstância. Pode ser que Deus queira provar que me ama, né, porque no dia que Ele me curar, eu vou ter certeza que Ele me ama. Não, irmãos. A doença só transmite uma certeza de que o diabo é contra você, de que o diabo quer te destruir. Doença não vem para Deus ensinar nada, não. Doença vem do diabo e cura vem de Deus. Enfermidade vem do diabo e cura vem de Deus. Amém? Então, irmãos, doenças, enfermidades, dores, são mazelas da lei, são heranças da desobediência, da quebra dos princípios da lei, como está em Deuteronômio. Se você quiser ler o capítulo todo na sua casa, fique bem à vontade.
Mas a verdade é que nós temos que estar bem definidos no nosso coração, irmãos, qual é a fonte do bem e qual é a fonte do mal. Que coisa boa, irmão, não tem ninguém cochilando, não tem ninguém com sono, que maravilha. Que coisa linda. Eu sei, cansados podem estar, mas está todo mundo firme aí, ó. Glória a Deus, coisa boa. Deus se agrada de corações assim, amém? Deus fica feliz, irmãos, quando a gente vence o cansaço físico para se dedicar, né, a ouvir a palavra. Que coisa maravilhosa. Mas, irmãos, nós precisamos estar bem definidos. A fala de Jesus em João, capítulo 10, no verso 10, ela é muito definida. Ele não deixa dúvidas, irmãos, de que há duas fontes. E de uma vem o bem e de outra vem o mal. E pegando esses princípios, irmãos, nós temos conhecimento suficiente para refutar essa crença de que Deus põe no leito de enfermidade, Deus fere, Deus mata, Deus abre a cova. E não, a gente pode refutar tudo pela palavra. Amém? Não é se debatendo com esse povo que não conhece a verdade, não, irmãos, porque quando a gente entra em debate com esse povo, a gente já perdeu, porque a gente não vai conseguir convencê-los do contrário agora. A gente pode lançar a palavra. E a palavra vai jogar luz. E quando luz chega, irmãos, as trevas têm que ir embora. O engano tem que sair. O engano, irmãos, ele só é desmascarado, entre aspas, é pela verdade. Não é só porque mas eu acho que Deus é bonzinho. Não, irmãos, eu tenho provas registradas nas Escrituras de que Deus é bom e de que o diabo não presta. Então, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o ladrão, esse é o diabo. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E Jesus, fazendo a vontade de Deus, ele estava dando vida e vida em abundância. E nós sabemos, irmãos, que enfermidade, doenças, dores são contrárias à vida. Então, essas coisas vêm para destruir mesmo. Não se engane, como Tiago diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Porque se você se enganar, você perdeu. Você perdeu. Chega um sintoma de gripe, rapaz, todo ano nessa época, eu gripe, não tem jeito. Enquanto você falar isso, você vai viver isso. Aí, de repente, você sente uma dor muscular, aí você se lembra assim, rapaz, tem um histórico, né, de problema cardíaco na minha família, e isso aí vai ser o meu futuro. Misericórdia, irmãos. Cuidado com o que sai da sua boca. Aí tem gente que, no primeiro sinal de dor de cabeça, vixe, fulano da minha família morreu com tumor no cérebro. Olha só como o diabo é, ele lança o problema e lança logo sugestões, e a pessoa ela acolhe aquela sugestão do diabo e começa a alimentar aquilo. E aquilo ali, irmãos, pode convencer a pessoa de que é aquele caminho mesmo que Deus tem para ela. Só que o diabo, irmãos, ele é perito em fazer o mal e convencer as pessoas de que o mal vem de Deus. Ele rouba das pessoas e está vendo que Deus não é bom coisa nenhuma? Se Deus fosse bom, não tinha permitido que isso acontecesse, não. Essa é a ferramenta do diabo trabalhar, distorcendo a verdade, amém? Enganando as pessoas, roubando, destruindo, matando. Esse é o papel do diabo, irmãos. Então, diante de uma circunstância de enfermidade, de doença, seja rápido em lidar com ela. Aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela ouviu a fama de Jesus. É interessante que havia 18 anos, ela vinha padecendo. A Bíblia diz que ela tinha já desfeito de todos os bens dela, sem conseguir melhora nenhuma. Pelo contrário, ela estava indo a pior. E a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus e ela começou a dizer consigo mesma, se eu tão somente lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. Só que é o seguinte, qual que é a fama de Jesus que ela estava ouvindo? De que ele curava, de que ele fazia o bem. E essa informação começou a gerar fé no coração dela. E quando gerou fé no coração dela, essa fé agora começa a sair pela boca dela.
Porque ela já sabia, irmãos, que os médicos, né, a medicina daquele tempo, já não tinha recursos mais para lidar com o problema dela, porque a Bíblia diz que ela tinha passado a mão de vários médicos, porque ela tinha condições para isso. E quando ela desfez dos bens dela, e quando ela viu que os médicos não resolveriam o problema, ela ouviu a fama de Jesus, ela começou agora a dizer: rapaz, se eu tiver contato com esse homem, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada, eu ficarei curada, eu ficarei curada. Irmãos, tudo que ela precisava era dessa informação, tudo que nós precisamos é conhecer a verdade, e concordar com a verdade, e declarar essa verdade. Então, realmente, irmãos, tem muita gente que não recebe a cura que já está disponível, é porque fica orando: Deus me cura, Deus me cura. Deus já curou, irmãos, é só receber. É só receber pela fé. E tem outra coisa, irmãos, que eu tenho observado. As pessoas se tornam muito íntimas das enfermidades, das mazelas do diabo. Tem gente que fala assim: a minha enxaqueca. Eu digo: como é que é? Sua? Que intimidade é essa? A minha dor de cabeça, a minha gripe, a minha renite, a minha sinusite, a minha isso, a minha... Não, irmãos, não é seu não. Muda essa fala. Muda essa fala. Concorde com a palavra. A minha it, a minha isso, a minha aquilo. Não, não é sua não. Por isso que não fica livre. Por isso que não fica liberto. Porque está tão íntimo, né? Está tão íntimo. Mas é uma questão hereditária. Vovô, não, tataravô, bisavô, vovô, tudo morreu disso. É inevitável. Como assim? Qual Bíblia que você está lendo? Não, mas é assim mesmo, pastor. A família tudo passa por isso. A minha mãe, ela faleceu com um problema de coração, em 81. Nunca tive medo disso. Tem irmãos e irmãs que ainda não estão, na verdade, não se converteram ainda. E ninguém está preocupado com isso, irmãos, porque a gente sabe que esse negócio aí de maldição hereditária, isso aí Jesus resolveu, foi tudo. Quando Ele nos redimiu, irmãos, Ele quebrou essa questão de maldição hereditária. Sabe aqueles negócios lá de quebra de maldição, de cura interior, dessas coisas aí? Tudo estratégia de homens que não acham que a palavra é suficiente, aí tem que trazer o homem para uma imersão no natural, né, para tentar curar o que só a palavra liberta. Rapaz, o que cura é a palavra, porque a palavra de Deus é remédio. Amém? Então, esse negócio isso aí teve muito em alta, viu, irmãos? Teve muito em alta. Negócio de regressão, cura interior, quebra de maldição, e não sei o que, teve muito em alta, mas só um pôde quebrar essas coisas, e Ele já quebrou, que foi Jesus. Essas maldições aí foram resolvidas, irmãos, no momento em que Jesus pagou o preço. No momento em que Jesus nos resgatou, no momento em que Jesus nos redimiu. Então, se um dia você, pensou que esse negócio de cura interior, quebra de maldição, não sei o que, é bíblico? Não. Eram só movimentos. Sempre há modismos. E sempre o povo vai atrás do modismo. Mas esse povo que está no modismo hoje, amanhã ele vai estar em outro. Mas nunca estará firmado na palavra. Se você se firmar na palavra, é suficiente. É a sua âncora. Amém? Então, não precisa pensar que você tem que fazer aquele retiro, né? Eles têm aquelas técnicas lá de voltar para o ventre da mãe, e não sei o quê. É só invenção humana que não resolve o problema de ninguém. O que resolveu o problema da humanidade se chama Jesus Cristo. E esse é o meu Senhor e o meu Salvador. Quem me resgatou dessas maldições foi Ele. Foi Ele. Não são estratégias, não são criações humanas que vai resolver o problema da humanidade, não, irmãos. Jesus é quem resolveu.
Então, diante de doenças, de dores, de enfermidades, a primeira coisa é identificar que não vem de Deus. E reconhecer isso, e a partir disso, porque eu penso assim, se a pessoa acha que Deus colocou a enfermidade nela para ensinar alguma coisa, para provar que ama, eu te pergunto o seguinte, para que está pedindo oração? Se é Deus que deu, fique. Não seja desobediente, porque se Deus colocou a enfermidade, você está querendo a cura, você está em desobediência. É engraçado mesmo. Se Deus deu, fique, porque você não quer ser desobediente a Deus, né? Então não venha me pedir oração, pastor. Eu sei que foi Deus que colocou, né, essa doença em mim, porque Ele quer me ensinar alguma coisa, mas eu queria que o senhor orasse por mim. Eu vou lá trabalhar contra Deus? Vou não, Deus colocou, eu vou lá tirar, não sou nem doido. Eu quero é obedecer a Deus, meu amigo. Agora, eu vou te falar uma coisa, irmãos. Vocês que estão aqui, outros que ouvirão essas verdades através de vocês. Certamente, todos nós conhecemos pessoas que estão crendo equivocadamente nessa área. E sabe de uma coisa? Você não veio aqui hoje ouvir só para você, não. É isso aí. Você veio aqui. Porque quando nós somos libertos pela verdade, irmãos, nós estamos prontos para libertar outros. Eu sei, talvez na sua família, talvez lá no seu trabalho, talvez na sua vizinhança, tem alguém lá, né, acamado, enfermo, tem alguém lá sofrendo, né, com essas mazelas de doenças, enfermidades, e que não conhece a verdade, você conhece. E a verdade que você conhece não é só para você. Amém? Pegue essa verdade que funciona na sua vida e transmita a outros, porque nós temos, irmãos, uma incumbência da parte de Deus de libertar pessoas. Como Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos, Ele disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele, né, Gisele? E obras ainda maiores, né? Então, seja um vaso, meu amigo. Pessoas estão no engano, e às vezes a gente ouve pessoa falar incredulidade do nosso lado. O pastor Sérgio e Fabiano, eles tiveram contato com o pastor Bud, a Márcia teve, eu conheci, mas não tive contato assim. Mas o pastor Bud, ele era rápido, irmãos. Uma palavra de incredulidade que saía da boca de alguém perto dele, ele era rápido em corrigir aquilo, sabe? Não era na carne, não. Era em amor, era no espírito mesmo, mas ele era rápido. Então, às vezes, a pessoa está conversando com a gente, sabe? E aí fala uma besteira, fala uma coisa assim totalmente contrária à palavra, e a gente se cala, a gente não fala nada, a gente não mostra a verdade sobre aquilo, e a gente está permitindo que as pessoas continuem no engano, sendo que a gente tem a verdade, irmãos. Não podemos ser tão egoístas assim, porque realmente todos nós temos contato com pessoas que estão crendo errado nessa questão de cura, que estão achando que enfermidade, né, é uma ferramenta de Deus, mas não, é uma ferramenta do diabo mesmo. É uma ferramenta onde ele rouba, mata e destrói. O caso da mulher do fluxo de sangue lá, a Bíblia diz que ela tinha despendido todos os seus bens, irmãos. Indo a pior, ela não conseguia a melhora. Então, o dinheiro vai embora, a paz das famílias vão embora. Eu já tive na minha família, irmãos, um cunhado. Ele foi curado de câncer em 1995. Curado de um câncer terminal. Terminal. Mas sabe que quando ele adoeceu, foi em julho de 94 que descobriu a doença. Era um câncer raro, era entre pulmão e coração. E quando descobriu essa doença nesse meu cunhado, ele ficou tão inchado, e eu ainda morava na roça, eu morava no interior, mas eu estava passando férias em Belo Horizonte, e eu pude ver de perto esse cunhado meu parecendo um monstro, sabe? Porque inchou para cima, a cabeça emendou com o corpo, e ele parecia um monstro. O pessoal ia visitá-lo lá no hospital que ele estava, e não podia ter contato com ele, ele só aparecia da janela, e só sabiam quem era ele, porque ele acenava para a família. E esse meu cunhado, novo demais, e com esse câncer agressivo, e quando foi em janeiro de 95, eu me mudei para Belo Horizonte e fui morar justamente na casa desse meu cunhado, mas eu não conhecia a palavra ainda.
E nesse tempo, em janeiro de 95, ele estava no processo de quimioterapia, desenganado pela medicina. Era questão de talvez viver mais um mês, talvez até menos. E aquele cara que estava inchado, parecendo um monstro, agora ele estava parecendo um esqueleto, osso e pele, porque a quimioterapia estava matando aquele meu cunhado. E ele passava mal a noite toda, eu morava na casa dele nesse tempo. E a minha irmã conheceu uma igreja lá, irmãos, e não é gente que crê em cura igual a gente, não, mas é gente que conhece um pouco do caráter de Deus, e começou a falar do caráter de Deus, e a minha irmã se converteu nesse tempo, irmãos. Que coisa tremenda. Ela se converteu e ela tomou uma decisão firme, porque mesmo que a igreja que o povo visitava e dava suporte a ela, eles não pregassem sobre cura como nós, mas eles falaram um pouco da palavra para ela, e o que ela recebeu da palavra foi suficiente para ela entender que Deus não queria tirar o marido dela, que Deus não queria que ela criasse os 3 filhos sozinha. Porque quando descobriu a doença nesse meu cunhado, a minha irmã estava grávida do último filho, que hoje já é casado e tudo, e ela entendeu isso, irmãos, foi o Senhor, sabe? Mas ela encontrou pessoas para semear a palavra nela, não foi falando sobre cura, porque eles nem creem muito em cura, mas eles falaram da palavra, e na palavra ela enxergou que o Senhor é bom, que o Senhor não ia deixá-la sozinha para criar os 3 filhos, e ela tomou uma decisão tão firme no coração dela, com pouco conhecimento que ela tinha, que ela disse, eu não vou criar meus filhos sozinha, eu não vou deixar que meu marido morra nas mãos dos médicos, ele não vai mais fazer quimioterapia, porque a próxima sessão de quimioterapia era o decreto mesmo, era a morte se estabelecendo, porque ele não tinha mais forças físicas. E diante dessa decisão, irmãos, ela teve que ir para o hospital agora assinar um termo de responsabilidade. Vocês sabem que funciona assim, né? Se você não vai deixar um ente querido fazer um tratamento que a medicina propõe, você precisa agora se responsabilizar por esse ato. E a minha irmã vai lá para o hospital, assina esse termo, e o meu cunhado não fez mais quimioterapia. Ele estava agora aposentado por invalidez, porque estava morto. A minha família, com a família dele, porque ele é conterrâneo nosso também, já tinha se reunido para fazer uma vaquinha para pagar o funeral dele, viu, gente? Eu estou falando de um caso que eu vivenciei. Ninguém conhecia a palavra e já tínhamos nos reunido para pagar o funeral do meu cunhado. Diante dessa decisão da minha irmã, de crer em Deus para a cura dele, o meu cunhado recebeu a cura milagrosamente. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Cancelou a aposentadoria. Assim que ele melhorou, ele cancelou a aposentadoria. Hoje o meu cunhado, aí ele arrumou um emprego, trabalhou, construíram a casa deles, hoje o meu cunhado é aposentado. E está lá cheio de vida e ama o Senhor. O filho mais velho deles é pastor, eu tenho um sobrinho que é pastor, nessa mesma denominação, eu não vou falar qual que é, mas ele é pastor nessa mesma denominação. Esse filho mais novo que não ia conhecer o pai, esse filho é formado em música na UFMG, já viajou não sei quantas nações tocando para o Senhor, é claro. E era um filho que não conheceria o pai. Então, irmãos, o diabo ele atacou ferozmente, mas diante da informação, da verdade, porque nós pregamos diretamente que Deus cura, que Deus não está envolvido com enfermidade, que Deus não tem doença para dar, nós pregamos diretamente, mas essa denominação em questão nem pregava assim. Mas eles falaram alguma coisa da palavra que caiu no coração da minha irmã. E a minha irmã criou os filhos ao lado do marido dela, irmãos, e é um testemunho maravilhoso. Eu falo que lá da minha família e da família dele, quem não é crente é porque não tem vergonha na cara, porque viu o milagre assim, ó, a olhos nus. Porque eu vi um monstro todo inchado, 6 meses depois vi um esqueleto andando dentro da casa, passando mal a noite inteira, e tive o privilégio, irmãos, de ver esse meu cunhado totalmente curado. Até hoje a medicina não explica, porque milagres não se explica mesmo. A medicina não explica, e tem um detalhe, ele faz aquele, eu nem sei como é que é o termo, que todo ano tem que ir para o hospital para comprovar que realmente ele foi curado, totalmente curado, irmãos. Então Deus está no negócio de cura.
Deus está no negócio de cura. Chega de deixar, irmãos, pessoas no engano aí pensando que Deus está pondo enfermidade, que Deus está matando, que Deus está pondo no leito de morte, que Deus... Não, Deus quer ensinar através da palavra dele, irmãos. Deus ama. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É assim que Deus prova que ama. Não é pondo doença em ninguém, não. Deus não tem doença para ninguém. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a doença e a enfermidade é uma dessas maldições. A miséria é outra maldição. E a outra maldição que eu não vou falar hoje, porque não vai dar tempo, é a maldição da morte. Então, se você for esperto, compra o livro logo do Redimidos. Se você não tem, compra e leia, porque pode ser que num próximo... seja o Vida Eficaz, ele vai dar uma pausa, vai parar. Mas pode ser, irmãos, que algum ministro dessa igreja fale sobre essa outra faceta da maldição, que é a morte. Mas hoje, realmente, o Senhor tratou comigo sobre essa questão da miséria e da enfermidade, irmãos, porque é um engano que tem mantido pessoas cativas. E nós precisamos libertar pessoas. Precisamos transmitir a verdade. Então, se amanhã ou depois alguém vier aqui falar sobre essa questão da maldição da morte, né, que o Kenneth Reagan relata ali no Redimidos, você vai estar bem inteirado, porque eu sei que você não é besta de ficar esperando quando alguém vier falar novamente sobre esse assunto. Você vai correr e comprar o seu livro Redimidos, porque é um livreto, irmãos, olha, fininho, uma leitura fluida, uma leitura prática, fácil, maravilhosa, esclarecedora demais, e fala com muita clareza sobre essas coisas. Então, a base, né, desses assuntos você encontra claramente nesse livro Redimidos, e realmente, se nós nos atermos a transmitir a verdade, irmãos, pessoas serão libertas. Porque João 8,32 diz, e conhecereis o que é a verdade, é até o slogan do Ministério Verbo da Vida, e a verdade vos libertará. Não é cura interior, quebra de maldição, não são aqueles negócios lá que alguns inventaram que vai libertar o povo, não. É a verdade. Só tem uma coisa que liberta, e essa coisa se chama a verdade, se chama a palavra de Deus. O que pode tirar a pessoa do engano, da crença errada, é a verdade, é a doutrina certa. Amém? Então, a doutrina do Verbo da Vida é a palavra de Deus, até o nome do ministério, né, gente, é muito sugestivo. Verbo da Vida. Até o nome é sugestivo. Pensa num povo que realmente recebeu uma visão de Deus clara e foi inspirado em tudo, até mesmo na questão do nome do ministério. Então, nós do Ministério Verbo da Vida, irmãos, nós cremos é na palavra, nós cremos é na verdade, nós cremos que Deus não está nesse negócio de matar, de colocar doença, de colocar enfermidade. Deus não está no negócio de oprimir ninguém. Quem oprime é o diabo, porque Jesus fez o bem e curou a todos os oprimidos do diabo. Não eram oprimidos de Deus, eram oprimidos do diabo. E quando Jesus estava fazendo isso, ele estava fazendo a vontade de Deus, curando, libertando e destruindo as obras do diabo. Quando nós ministramos para um enfermo, quando nós oramos por um enfermo, quando nós impomos as mãos sobre um enfermo, irmãos, nós estamos destruindo as obras do diabo. Amém? Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós somos discípulos desse Filho de Deus. Amém? Nós aprendemos com Ele e nós vamos dar continuidade. Irmãos, Jesus, Ele age aqui na terra hoje através da minha e da sua vida. As obras que Ele fez, né, enquanto Ele andava aqui na terra, Ele continua fazendo através de mim e através de você. Se você se deparar aí com alguém que está na igreja e acreditando, né, que humildade é não ter nada, humildade é viver uma vida miserável, você tem o suficiente para tirar a pessoa desse engano. E se você se depara com alguém que está acreditando, né, que doenças, enfermidades, dores, está no pacote de Deus, você tem conhecimento suficiente
para tirar a pessoa também desse engano. Amém? Eu amo a palavra, irmãos. Eu sou tão grato ao Senhor pela redenção. Meu Deus do céu, eu sei, irmãos. Eu sei que tem muita gente que pensa que a redenção é apenas um livramento de ir para o inferno no futuro. Não, irmãos. A redenção, ela nos coloca num pacote que nos coloca de volta naquele ambiente. Sabe aquele ambiente que Deus criou antes mesmo de criar o homem? A redenção, ela nos coloca de volta nesse lugar que nós podemos viver sem falta de nada. Amém? Filipenses 4:19, Paulo fala que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E é interessante que esse contexto de Filipenses, Paulo estava falando exatamente de parceria financeira que a igreja de Filipos tinha com ele. Se associou com ele na questão de finanças. Então, os exageros, irmãos, eu estou voltando lá no primeiro tópico, que foi a questão da miséria, né? Que eu falei que Deus tem prosperidade para o povo dele. Então, Paulo ele estava falando dessa associação, dessa parceria financeira. E é interessante que as pessoas, elas pegam um mau exemplo aqui, outro acolá, e elas agora, elas se excluem desse melhor de Deus. Mas, irmãos, exageros, ações equivocadas de líderes, sejam quais forem, nunca vão ter o poder de anular a verdade da palavra. Então, creia na prosperidade bíblica, viva a prosperidade bíblica, amém? E creia que Deus não tem doença, Deus não tem enfermidade para você, para os seus familiares, para os seus. Deus tem vida e vida em abundância. Deus tem saúde e saúde divina. Amém? Cura, irmãos, cura nem era o plano de Deus original. Porque o plano de Deus era saúde divina. Mas já que, por causa da desobediência, a doença e a enfermidade vieram a existir, Deus providenciou a cura. Amém? Nada vai sobrepor o poder de Deus. Nenhum ardis do diabo, nenhuma estratégia de Satanás vai subjugar Deus, irmãos. Nenhuma estratégia dele vai subjugar Deus. Então, se o diabo inventar um negócio diferente amanhã para atacar o povo de Deus, Deus já vai ter o antídoto para combater aquilo. Amém?